Ah, é? Ah. Aí, tá? Ia dizer alguma Agora coisa? Não, apareceu aqui. não que Deu você até não, uma. não que você não possa dizer enquanto estiver on aí, né? Mas é Não, isso aí. É isso, é isso, é isso, é isso. não, Deixa eu eu dizer acho que fazer. muito válida essa ideia, assim, essa ideia de trocar ideias, né? É, porque uma coisa, assim, que nós temos feito muito, né, durante esse período de quarentena, eu acredito, né, que quem esteja, assim, respeitando dentro das possibilidades que tem, é refletir. Não É quer dizer que verdade. as pessoas vão mudar, né, depois de refletirem, mas eu acredito que em algum momento todo mundo refletiu sobre o que tem acontecido. E eu acho bom a gente trocar essa ideia, né? Fazer essa troca de reflexões. Quem sabe a gente pode chegar a algum lugar ou ajudar alguém, né, que esteja Ou ajudar passando ou pensando alguém. da mesma forma. Ou ajudar alguém, exatamente. Eu acho muito válido. Ajudar, então, eu acho que é o ponto. Teve um pensamento que eu mudei quer dizer, eu acho que não é o único pensamento, mas tiveram alguns pensamentos que eu mudei agora nessa pandemia. E dos pensamentos que eu mudei é: política é muito chato. Então, às vezes, Não eu tinha esse pensamento, confesso para você, daquela coisa assim, é muito chato, tal. E aí eu entendi que o que torna, de repente, tudo muito chato é a gente perceber que muitas das vezes, aceitar que muitas das vezes a gente não pode fazer nada e não pode mudar nada, o que é mentira. é verdade. E assim, eu lembro, eu tava pensando nisso ontem. Foi ontem. Eu li um texto, se eu não me engano, na quinta série. Olha quanto tempo tem. Na Tem um quinta tempinho, série. tem uns dias. E, assim, e esse texto, a minha mãe tinha passado para os alunos dela, quando minha mãe dava aula aqui em Xerém, no Colégio de Sergipe, falando sobre a questão da política. Olha que minha mãe dava aula para educação infantil, né? Hum, Educação infantil. Não, educação infantil não, porque a gente chama de primeiro segmento, que é sim. da antiga primeira à quarta série. E nesse texto falava sobre as diferenças política, politicagem, né, e outros termos ligados à política. A gente não gosta da politicagem, a gente não gosta da politicalha, Do tapinha né? das costas e de todas as coisas que, né? Exatamente. Mas eu lembro muito claramente, lendo esse texto, falando sobre quando você reclama do preço do feijão ou do pão, ou do preço da passagem, é política. É Porque política. tudo isso envolve política, né? Quando você passa pela, pelo, pela sua rua à noite e você anda, né, num breu só porque não tem uma lâmpada funcionando, é política. Então, tudo envolve política. Só que nós criamos um hábito de, é, de personificar as nossas frustrações, digamos assim. Então, por exemplo, Exatamente. eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, então eu vou votar em alguém, a pessoa que se vire lá. Então ela tem que dar o jeitinho dela e é por isso que eu votei nela. Ó, daqui a 4 anos eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou te manter ou se eu vou te cancelar, né? Porque agora é a moda do É cancelamento. o cancelamento. Tem Exatamente, entre outras modas aí, né? exatamente. Mas nesse interim, nesse meio tempo, caguei pra você, desculpa. Não sei se eu posso falar isso. Pode. Aqui pode tudo. Mas. Pode. Que bom. Porque você sabe que de vez em quando eu É solto os verdade. palavrões, né? Então, nós delegamos a outra pessoa uma função nossa. Porque eu lembro do Almeida falando sobre a questão Lembro, da palavra ministro, né? Ministro é lembro. aquele que serve. E esses políticos, eles são nossos ministros. Eles servem a gente. São servidores. Exatamente. E eles têm que ser cobrados, né? Exatamente. Só que nós delegamos a eles uma função, colocamos eles num pedestal e achamos que eles têm que dar conta de tudo e a gente tem que ficar só usufruindo do que eles fazem. Né? Nós usufruímos do que eles fazem, só que muitas vezes o que eles fazem não é bom, né? E É, não é por, pra gente, né? é, 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 n- a- o grande problema da gente, né? Tem uma Existem. abelha aqui, gente. Ah, Misericórdia. o Sai. grande problema da gente é a gente é cercado de equívoco, né? Eu até cheguei a comentar com você que comprei um dia desses. Isso aqui, ó, né? Acho que eu cheguei a comentar que eu comprei isso aqui. Comentou que você comprou a Constituição. Olha, isso aqui, pelo pouco não, porque eu já li, mas aí eu quero ler de novo, né? Porque eu não li as emendas também, só li até, né, quando fechou tudo certinho. Olha, isso aqui é o seguinte, é a regra do jogo. E a gente tá jogando esse jogo Exatamente. querendo sim ou querendo não, né?
Então, o que acontece com a gente, na maioria das vezes, é que a gente não conhece. E por que a gente não conhece? Eu acho que um livrinho desse a gente deveria ganhar na escola. É a minha, a minha opinião. A gente Nós deveria devemos ganhar um desse aí ganhar, na né, escola. conversar sobre. Isso aí, por que isso é tão escondido da gente? Deu pra ver a abelha pousando aqui no meu braço? Vi. Ela ainda tá aí? Tá, mas ela não morde, não. Porque se ela você ficar pode ser. quietinha, eu deixo ela aqui. O problema é que ela fica atrapalhando, ela voa no meu rosto. Se por um acaso aí, tipo, a gente for perseguido aí pelos direitos dos animais, aí pode ser um problema, né? Mas Exatamente. isso aí pode ser né? Mas, enfim, entendeu? O grande problema? Por que a gente fica tão alheio à regra do jogo? Por que é tão interessante ficar alheio a essa regra? A essas regras, né? Exatamente, porque o que ninguém sabe, lembra aquele ditado? O que ninguém sabe, ninguém estraga? Isso vale para política, né? Isso vale para politicagem. Eu acho que nós devíamos mudar o termo, né? Isso vale muito na questão da politicagem. Porque, por exemplo, quanto menos conhecimento a população tem, menos ela sabe dos poderes que ela tem na mão. E então, assim, para essa galera, desde sempre, né? Desde a época do Império, na verdade. Como diz a Verinha, depois do encontrão dos portugueses com os índios aqui no Brasil. Real. Eu acho que para eles, eu penso, né, que para eles é muito interessante essa privação do conhecimento. Porque, assim, eu vou jogar umas migalhinhas para eles acharem que eles sabem muita coisa e ficarem satisfeitos com aquilo lá. E, assim, o que eles deveriam saber mesmo, que são as leis, né, os direitos e deveres, eu privo. Né, eu oculto isso da população de uma forma geral. Sim. Então, o que eu fizer para eles está ótimo, porque eles não sabem que aquilo é ilegal, ou às vezes não é nem legal, mas é imoral. É imoral. Né? É isso Exatamente. aí. Exatamente. Eu tenho um amigo que é advogado que ele fala assim, às vezes nem tudo que eu posso fazer, só que no direito tem um jargão, né, que eu não lembro agora, mas basicamente nem tudo que eu posso fazer eu devo fazer. Real. Né? Real. Uma grande, vamos dizer assim, um grande exemplo que a gente teve aí semana passada foi o daquela senhora do Cidadão, né? Exatamente. E olha, as desculpas dela. Não, confesso que não vi ainda. Eu não vi porque eu não tive tempo, né? Cada dia ela dá entrevista num veículo diferente. Tá. Eu vou te falar que cada justificativa pior do que a outra. Só coisa boa, né? É só coisa boa, só gente do bem, ali só. Cidadão não. E aí, cara, olha, já a pessoa se a moda pega, cidadão não. Sei lá, o que eu diria? É verdade. E assim, nós passamos por isso em sala de aula. E para você ver que é um negócio que vem, ó. Quantas vezes em escola particular a gente não ouve? Sou eu que eu pago o teu salário. Sim, já. Eu ouvi isso não de uma maneira direta, né? Eu ouvi um aluno uma vez falar para um professor que trabalhava comigo, né? Naquela instituição de ensino que você sabe qual. E aí ele falou que ficou mudo na hora, sabe? E eu também não sei se teria tido uma reação diferente da dele, sinceramente. Eu falo logo. Falei, meu filho, tá pagando um pouco, hein? E é aquela coisa, né? Eu ouvi até o Reinaldo Azevedo esses dias, né? Eu gosto de ouvir o Reinaldo Azevedo. E ele falou uma coisa que foi bem interessante. Ele falou que passou por uma situação dessas e ele falou o seguinte: não, a mim você não paga. Você paga a instituição e a instituição me paga. Porque se de repente você me pagasse, de repente eu não trabalhasse para você. Olha, perfeito. Vou usar essa agora. Pois é, eu falei, opa, né? Reinaldo usou essa daí. Sucinto. Entendeu? E assim, agora, uma questão que vem, e nós já conversamos sobre isso, né, nas nossas muitas divagações dentro do ônibus, né? Na época de faculdade. Uma das coisas que eu sinto falta, aliás, não de andar de ônibus, gente. Eu não sinto falta nenhuma. Falei um dia desse, quando veio o cheiro indireto, acaba a fidelidade na hora. Acabou a amizade, acabou o companheirismo. Né? O cheiro indireto é o divisor, é tipo um Uno, né? É tipo mais 4, quer dizer, no Uno. Mas então, o que eu tava falando, gente? Esqueci. Uma das nossas muitas divagações no ônibus. Isso. Aí você não tinha entrado no assunto ainda, entendeu? Agora eu não lembro. Tá. Assim, nós já conversamos sobre isso. Até que ponto essa falta de informação da população, ela é algo
que parte de cima, né, do topo da pirâmide para a base, ou é alguma coisa que a base se permite? É tipo uma catarse, né? Eu não Uhum. vou querer saber muito, porque quanto mais eu souber, mais eu vou ter que batalhar para mudar o que está aí. Isso vai dar uma trabalheira do cão, porque dá trabalho, né? Ser revolucionário é trabalhoso. Não é uma coisa que você estala os dedos e Isso. acontece do dia para Mas noite. aí, por que que a revolução, o ato revolucionário, ele acaba se tornando algo tão trabalhoso? Porque geralmente o grupo é pequeno. Então, num grupo Exatamente. pequeno, ele vai ter que trabalhar mais mesmo, não vai ter Ele vai ter jeito. mais trabalho mesmo. Um grande exemplo, né, disso, mesmo que seja assim um pouco distorcido, mas a ideia é muito semelhante, muito chegando nesse ponto, vamos dizer assim, teve um vídeo que viralizou, acho que é do ano passado, onde o Edir Macedo estava falando lá num desses cultos dele, dizendo que a filha não podia saber mais do que o esposo. Eu vi ele falando sobre a educação das filhas, né? Isso, dizendo que, quer dizer, até onde esse tipo de discurso influencia quem está lá embaixo do púlpito, né? Ele está ali em cima com Exatamente. aquela pompa, a circunstância toda. É, Como isso contamina a cabeça de um pai ou a cabeça de um marido para que não permita, de repente, que mulheres e pessoas, às vezes, que têm uma capacidade gigantesca de sim, conseguirem. até um olhar, né? Um olhar com muito mais Com abrangência, mais cuidado, Não tenha né? dúvida, não tenha dúvida. E aí, quantas mentes brilhantes, às vezes, a gente pode acabar perdendo por causa de um discurso desse, porque esse é um discurso que só incentiva o quê? Ele não incentiva que o homem saiba mais, não. Ele incentiva que o homem saiba o que ele quiser saber e que a E a mulher mulher tem que saber sempre menos saiba ainda. menos, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que também evidencia hoje no Brasil e em todo lugar, no caso, essa necessidade que o grande poder tem de você saber cada vez menos. E assim, e esse discurso, né? Porque foi feito dentro de um cosmo, dentro de um espaço, que é o espaço religioso. Mas isso não acontece só naquele espaço religioso. Isso acontece no meio laico Hum, também. os lares também. E assim, da mesma forma que você tem as mulheres, né, que são privadas de conhecimento, e até quando sabem, por mais que elas tenham conhecimento, sempre tem um homem babaca que vai querer mostrar para ela que, mesmo ela sabendo que ele sabe mais, ou às vezes ele nem sabe, mas ele quer mostrar para ela que ele é superior, que acontece demais, né? Mas, e você também tem a mesma questão da população pobre, da população negra, por exemplo, também. Sim. Lá na comunidade, né, lá na Maré, onde eu dou aula, eu sempre bato muito nessa tecla. Gente, vocês são capazes de fazerem o que vocês quiserem. Só que vocês não podem ouvir quem diz o contrário. Porque vocês vão ouvir isso o tempo inteiro. O Vocês não tempo são inteiro. capazes, vocês não têm direito, vocês não podem porque vocês moram aqui. Vocês são permissivos com a questão do tráfico de drogas. Então, você vai ouvir isso o tempo inteiro. Então, vai ser o tempo inteiro você lutando contra essa maré. Né? Existe um mundo aí fora que não quer que vocês vençam. E quando eu falo vencer, eu falo com eles. Falei, ó, não estou falando que você vem de vencer agindo como esses ídolos de vocês, não. Objetificando mulher, enchendo a cara de cachaça, comprando isso aí. carrão. Estou falando vencer de você ter um conhecimento. Né? Porque o conhecimento ele é poder. Um poder até maior do que o financeiro, na minha opinião. Mas, então eu falei assim, o tempo todo vocês vão ter gente querendo privá-los disso. E não deixem que isso aconteça. E a gente fica muito satisfeito porque nós temos visto, né, umas mentes assim muito boas surgindo lá dentro. E isso traz um certo alento, né? Mas você vê assim que tem essa questão da massificação e eles querem colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Vamos nivelar por baixo, então quem está aqui tem que ter acesso a isso e Isso só, aí. acabou. Né? Quem está ali tem que ter acesso àquilo e acabou. E mesmo você ofertando informações diferentes para esses estratos da massa, são informações rasas, que não permitem aquele grupo assim alçar um voo mais alto, por exemplo. Né? E isso é muito perigoso, muito perigoso. E assim, às vezes, eu falo isso, eu agora vou sair do mundo dos alunos e vou entrar no mundo dos professores, né? Sim. Quando eu converso isso com professores que trabalham comigo,
eu ouço assim umas coisas que me deixam de cabelo em pé, porque são falas assim de pessoas que não, eu sei que você tá certo. Isso me deixa assim muito triste, para não usar uma outra palavra, né? Uhum. Eu sei que você tá certo, mas O mais já lascou. sabe que depois do mais é ladeira abaixo, O né? mais é sempre... Exatamente. Então, assim, eu acho que pior, acho não, eu penso, né? Que pior do que você não ter informação é você ter a informação, você saber de que alguma coisa pode ser feita ou de que alguma coisa é correta e você não querer fazer, né? A Laura Pausini tem uma música que eu gosto muito, que é "Il Mondo Che Vorrei", se eu não me engano, a letra foi escrita pela Madre Teresa, se eu não me Nossa, que engano. legal. E ela foi embaixadora da Unicef, né, a Laura? Então, todo álbum tinha uma música que a renda era revertida para a Unicef. Sim. E o trecho fala assim: "Ma che senso ha, né? Ascoltare e não cambiare", né? Que graça tem eu escutar e não mudar, E não mudar. né? Então, assim, quando você conversa no meio de gente que tem informação, que tem capacidade de mudar, que sabe que tem que mudar, sabe o que tem que fazer, essas pessoas não querem, aí você para e pensa assim: gente, o que está acontecendo? Porque às vezes você pode fazer uma coisa simples. Hoje a gente está fazendo uma coisa simples. De repente a É, gente tenha mais ideias, de repente vamos dizer, significantes mais para frente. Mas hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma coisa simples, né? Se você realmente é, tem sabe que tem algo errado e se você pode fazer o mínimo, por que não começar pelo mínimo e depois é, expandir? isso também é um outro problema, né? Nós queremos sempre soluções mágicas para as coisas. Uma fala do Papa Chico, né, gente? Eu chamo ele de Papa Chico porque, para mim, ele é meu Porque é vizinho aqui e toma café comigo, intimíssimo, né? né? Ele é lá do... Exatamente. E Gosto desse cara também. também, de graça. E ele falou assim, agora vamos sair um pouquinho, né? Um exemplo também distorcido. Nós achamos que Deus é um cara com a varinha de condão. E nós achamos que os nossos políticos são pessoas com varinhas de condão e que qualquer pessoa que tem que mudar a situação né, que é uma situação que nós não gostamos, tem que ter uma vara de condão para poder fazer tudo assim no passe de mágica. Então isso é muito perigoso. E você falou uma coisa muito boa. A gente tem que começar mudando o nosso espaço, Sim, né? Mudando sim. com quem a gente lida, né? A nossa vizinhança, primeiro a nossa casa, depois a nossa É, vizinhança, para nós começarmos a mudar o mundo aí. Né? Nós somos o nosso mundo. nós temos a gente tem uma responsabilidade às vezes que a gente não percebe, principalmente quando a gente entra naquela sala de aula, né? Tem muita gente que está ali Exato. ávido para ver alguma coisa da qual ela possa sair com, né? Então, É, se eu pego e dou um exemplo de que, é melhor que não façamos nada porque não vai adiantar muita coisa mesmo. Aí é isso que nossa, você planta aí na cabeça dessas pessoas e as pessoas levam isso para casa mesmo. exatamente. Minha coordenadora pedagógica da Fundec, a Roberta Barreto, ela falava: professor não mata, professor deforma. Porque tu não falava assim, né? O médico ele é mais importante do que o professor porque o médico ele tem o poder da vida e da morte. O professor deforma. E essa deformidade, o aluno ele pode levar para a vida, né? Para a O vida. indivíduo leva Leva para a para a vida. vida. E Entendeu? você mata os sonhos. Você mata sim. Você Sim, mata os sim. sonhos de uma Sim, pessoa. sim, não tenha Quando dúvida. fala assim, quando chega assim, eu queria fazer isso. Não faz isso não, porque isso não é para você não. Tem uma figura na Gente, faculdade, inclusive, uma figura na faculdade, inclusive, que eu achei, acho que já conversamos sobre isso. Essa pessoa foi muito importante para mim. Eu tive duas pessoas na faculdade, assim, que foram muito importantes para mim, né? Obviamente, em primeiro lugar, é a Vera. A Vera me deu um exemplo muito forte nossa, de como ser, né? De como pertencer, não, eu falei pra ela, né? ela tá aqui, ela tá cumprindo cota, gente, Entendeu? nessa existência, É. porque A ela outra já pessoa, atingiu. isso aí não tem a dúvida. A outra pessoa eu não vou citar, obviamente, porque ela foi o exemplo negativo que eu tive. De tipo assim, esse profissional você não deve ser. Então eu não Eu, vou citar, você eu deve sei quem saber é. quem porque também era de uma área específica minha, né? Então é uma coisa que era aquele momento, né, para mim, aquela... Exatamente. Para vocês que chegaram lá, né, com essa paixão pela língua inglesa, e assim, vocês também têm, vocês não, nós, né, porque agora eu também caí de paraquedas 3 anos atrás, mas Real. graças a Deus me encontrei, não reclamo, graças a Deus. Nós temos uma responsabilidade porque nós lidamos com sonhos.
Porque O muitas tempo vezes, você todo. deve ter ouvido isso muito mais do que eu até, o aluno ele chega lá assim, professor, porque se Deus quiser um dia eu vou viajar, É isso aí. eu vou pra Disney. E que vá. Às vezes os sonhos, é exatamente, às vezes as pessoas têm sonhos que são até sonhos assim que você fala, poxa, isso aí o camarada, o da Disney ele vai realizar, mas às vezes as Uhum. pessoas chegam com sonhos que são tão críveis, tão realizáveis, assim, de uma maneira tão simples, você fala assim, cara, eu sei que eu vou fazer parte disso, eu vou fazer esse cara realizar esse sonho. Entendeu? Exatamente. Então você chega, eu acredito assim na minha visão. Eu não, porque eu entrei na faculdade, você deve lembrar, porque eu odiava tudo, né? Eu odiava tudo. Coitado da Suzana. Mas eu lembro de vocês, você, Amanda e tantos outros lá que já estavam na área, né? E Já vocês chegaram. ganharam um banho de água fria. Foi. Então, assim, graças a Deus que vocês não deram confiança. Porque olha a responsabilidade do ser humano lá, Às né? vezes as pessoas não se dão conta dessa importância. E é importante a gente estar falando aqui hoje, não para a gente alertar essas pessoas, porque elas sabem. Eu acho que elas caíram num loop de, não sei se de se achar alguma coisa inferior ou não capaz, eu não sei, de não poder fazer alguma coisa muito útil. E aí, não, então tá bom, eu vou fazer de qualquer jeito e vou ganhar o meu, sabe? E aí Isso. é onde você vai. Eu penso que é nessa hora que o ser humano ele tem que parar e olhar e falar assim, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E agora, voltando pro caso da pandemia, né? Pegando um gancho, essa pandemia, ela provou isso, ela vem provando isso pra gente. Porque muitas pessoas se depararam com situações assim na carreira, principalmente na carreira, né? Na vida profissional, que elas passaram a se perguntar o que eu vou fazer, não é nem o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer da Sim, minha vida. sim. E muita gente, assim, tá descobrindo, claro que a gente não pode romantizar, né? Obviamente que nós já conversamos sobre isso, existe uma série de questões pelas quais a população brasileira está passando por conta de falta de senso dos nossos governantes. Mas algumas pessoas assim que têm uma condição de iniciarem uma nova carreira, por exemplo, estão se descobrindo, né? E eu comentei com você, né? Assim que a quarentena começou, eu falei, é o momento de repensar, é o momento de recomeçar, é o momento de refazer, né? De rever. E eu acredito que essas pessoas naquela época poderiam ter feito isso, né? Agora, opa, cheguei num ponto que eu não vou para frente, não vou para trás. Não vai pra frente. Exatamente. Foi aquele Né? lance do tipo assim, eu lembro de um meme muito famoso, né? Acho que você vai lembrar também, que as pessoas sempre falavam assim, eu tô precisando de 6 meses de férias. Eu tô precisando parar 6 meses e não fazer nada, né? Então, às vezes a gente pede as coisas assim de um jeito meio atravessado e não percebe o que está pedindo e vem um negócio assim Exatamente. meio sem noção para cima da gente, né? Ainda bem Olha, que Deus não escuta a gente, né? Assim. você falou uma coisa aí que foi, né, bem interessante. As pessoas foram obrigadas a raciocinar. Você acha que as pessoas nesse meio tempo elas puderam ler mais? Olha, eu estava lendo uma pesquisa sobre o mercado editorial, né? Que o volume de livros vendidos aumentou. Eu fiquei feliz. Assim, como foi uma leitura rápida, que às vezes você está vendo notificação de telefone e aparece lá, Sim. não lembro as fontes, não lembro se falaram quais categorias de livros que tiveram aumento nas vendas, enfim. Mas, de uma forma geral, assim, o público que eu conheço, não. Ah, sim. O público que eu conheço, assim, o público com o qual eu interajo, não muito. No começo, assim, eu vi que tentaram, pediram até indicação, aí depois eu perguntei, pô, e aí? Não deu. Assim, acharam outras mídias talvez mais adequadas e interessantes. Entendi. Mas, assim, o meu microcosmo não pode servir como parâmetro para muita coisa, né? Olha, agora eu vou voltar lá naquele lance da política de novo. Porque eu quero ver o circo pegar fogo mesmo, porque eu sou mal. Olha, a gente tem uma visão
quando eu digo a gente, eu digo o povo brasileiro, a gente tem uma visão muito distorcida e mal compreendida sobre os três poderes, né? A gente não entende nada. A gente acha Não, que de 4 em 4 anos, a gente elege um imperador e ele vai ser dono do mundo durante aqueles 4 anos, né? exatamente, é isso aí. Por que as pessoas acham tão comum, na sua opinião, a derrubada de um poder? Acha que não há crime nisso, não há nada de errado quando, por exemplo, um dos poderes está interessado em derrubar outros poderes e aí, beleza, para uma grande parte da população isso é uma coisa saudável e até não é crime, vamos dizer assim. Olha, assim, vamos começar pelo começo, né? A Óbvio. educação. São pessoas, muitas vezes, não vou falar deformadas totalmente, porque, né, a partir do momento que você oferece a informação e muitas pessoas aceitam a Algumas informação, não é pessoas só você têm ter estômago, acesso, é você se inteirar daquilo ali e aceitar aquilo ali como uma possibilidade. Não vou falar como verdade, não, porque a verdade, dependendo do fato, ela pode ser observada de várias formas. Fato, fato. Então, o primeiro passo é a educação. Tem gente que não tem acesso à informação. Então, o que aconteceu é que essas pessoas, hoje em dia, elas têm um ícone, né? Elas se sentem representadas. Sim. Então, todo aquele jargão da época do tio militar, do tio bombeiro, do tio PM, do tio policial civil, do tio miliciano, né? Enfim. Sim. Então, essa galera hoje em dia, elas têm uma representação de poder. E elas se veem aptas a falar esse monte de coisa, a defender esse monte de coisa. Se você conversar com essas pessoas que defendem, por exemplo, essa interferência de um poder no outro, elas não sabem nem por quê. Vamos lá, acho que citaram o artigo 142, não foi isso? Sim. Então, foi. Se você perguntar assim, mas o que o artigo 142 diz? A pessoa não sabe, exatamente. Não sabe. Do mesmo jeito então, que as pessoas também não sabem o que o artigo 85 diz. Pois Isso aqui é uma porque maravilha. ninguém leu isso aí. Entendeu? Exatamente. E a representação dessas pessoas também, quem está lá representando sabe, ele sabe, né? Ele, né? Não, ele pode ser grosso, enfim, ele tem uma série de defeitos, mas burro não é. Sim, ele citou exatamente esse mesmo artigo 142, né? Foi o que você disse, na época da Dilma, com isso aqui na mão. Exatamente, Existe então vídeo, ele eu até sabe. postei um dia desse esse vídeo e quer dizer, é a mesma coisa, é o mesmo crime. Não, é o mesmo crime. Ele sabe. Só que ele vai criar um contexto, ele vai criar ali um universo para cooptar o rebanho dele. O rebanho que acha que, tipo, não, porque aqui quem manda sou eu, então eu votei nele lá e ele tem que fazer tudo. Então, se o outro tá atrapalhando é porque ele tá querendo mudar e o judiciário tá atrapalhando, ou o legislativo tá atrapalhando, né? Porque tem essa questão também, como eu falei, da personificação. Além da falta de educação, você tem essa questão da representação, né? Uma representação iconográfica, você tem um ícone lá, um ícone máximo, digamos assim, e essa pessoa não erra. Ele não erra. Para esse fandom, né? Esse representante deles não erra. Então, se tem alguém querendo colocar um freio nele, não vou nem dizer freio, né? Mas se liga, fulano, olha só. Equilibrar, pelo menos, né? Você não governa baseado em nada não, tá? Aqui não é assim não, aqui na casa da mãe Joana não, parece, mas não é. Parece, mas... regra, né? Então, para essas pessoas, quando alguém lembra das regras do jogo, essa pessoa que lembra não presta, né? E, assim, vai de novo a questão da personificação. Se você reparar, nas casas dessas pessoas, muitas vezes é assim. Não tem diálogo. O que eu acho, eu e eu, acabou. Né? Você vive num lar de repressão, você vive num ambiente de repressão, em casa ou no trabalho, né? E, então, essas pessoas, elas se viram representadas literalmente, no sentido literal da palavra. Então, qualquer um que queira atrapalhar o candango que elas elegeram lá de fazer o que ele bem entende, tá errado. E, como tá errado, tem que sair. Porque eu lembro de uma época, assim que, né? Quando alguém perguntava alguma coisa, por exemplo, para ele a respeito da economia, por exemplo, ele dizia, não sei a respeito disso, quem vai responder a respeito disso é o PG. É isso aí. Né? E o Poço Ipiranga.
Exatamente. E aí, beleza, tudo bem. O pessoal foi se meio que se, vamos dizer assim, se conformando com isso, né? E aí a gente viu umas figuras aí, como secretário de Cultura, que admirava ou que tinha uma Goebbels. junção, um amor aí ao nazismo, né? Citou, inclusive, Foi o palavras Goebbels. do próprio secretário do Hitler, né? É. Nós estamos aí há quase 60 dias sem um ministro da Saúde E sem educação também e agora, né? sem o ministro da Educação. Quer dizer, a gente já está há muito mais tempo sem ministro que a gente não dá para chamar aquele senhor de ministro de É, coisa aquele. nenhuma. Exatamente. Mas ele pelo menos estava no posto e depois entrou uma pessoa. A gente começa a perceber que, que de repente quem reclamava por aquilo tudo, ele não reclamava pelo fato de haver corrupção, e sim pelo fato de quem estava fazendo a corrupção naquele momento. Sim. Porque é assim, agora é o meu clubinho que tá lá. Então você não Exatamente. pode ficar com meu amigo não, porque meu amigo não é ladrão, meu amigo é cleptomaníaco. Que eu vou te falar eu vou te falar uma coisa, bro, eu vou te falar uma coisa. Eu ia fazer a primeira, olha, pasme se você quiser, mas eu estava preparado para fazer o primeiro elogio ao governo quando apareceu aquele senhor, O que esqueci, saiu, o que passou 6 dias. que ficou 5 dias, É isso. Eu olhei o currículo do homem e eu falei, o homem estudou, olha, alguém estudou finalmente, Decotelli, é isso? Acho que é da Cotelli, é um troço assim, Vou isso. tomar um ban, não sei o que vai acontecer por estar falando esses nomes aí. Entendeu? Mas, cara, e aí quando a gente foi ver tudo O currículo do cara era falso. era falso. Então, tipo assim, tudo bem se você não tiver capacidade para fazer nada, mas agora esse daqui é do meu time, então beleza, não tem capacidade, mas é meu e beleza, pode ficar aí, não tem problema Acabou, e não. você defende com os identes. É assim, e como eu falo com os meus amigos que são extremamente defensores do presidente, falei, você falava o tempo todo de que não tinha política de estimação, e você a cada dia prova que você tem. Tem, pô, tem sim. Porque, assim, é igual o que eu tava falando dos professores. Eu sei que tá errado, mas depois do É, mais é esse só mais aí, derrota. esse Né? mais E aí, assim, uma coisa que eu tava falando gente, a gente tem que parar de clubismo. Se tem alguma atitude, eu tenho todas as minhas ressalvas com o Bolsonaro, obviamente, né? Mas se ele conseguir, por exemplo, erguer a economia, gerar emprego, melhorar a renda, melhorar a saúde e a educação, palmas. Não está fazendo nada além da obrigação dele, porque para isso que ele foi eleito. Beleza, pois mas é, está João. fazendo. A questão é que o pessoal fica assim, vocês ficam falando mal do cara. Eu falei, gente, vocês nunca viram o Cacete do Planeta, não? Não, mas Porque aí todos os presidentes foram zoados. todo mundo, cara, foi muito sacaneado, foi Foi muito, muito, entendeu, gente? muito. Esse presidente, inclusive, me lembra muito. Claro, eu era muito criança, é coisa que eu lembro de maneira vaga e de vídeos também. Não vou ser tão hipócrita a essa altura, mas eu lembro muito desse fanatismo, dessa loucura. Eu lembro muito do Collor, do governo do Collor. Aham, As pessoas exatamente. eram doidas por ele também, né? Era Collor, o Brasil vai colorir. Assim, eu era criança, eu tinha 9 anos, se eu não me engano. Foi em Então, 92, né? é Não muito. lembro. Ou antes, um 92 foi pouquinho. o impeachment. Ele ganhou em Foi 90. impeachment, então foi antes ainda. Então eu não tinha 9 anos, não. Uhum. Mas eu lembro da época do impeachment. Isso eu já tinha uma noção. Inclusive, eu queria pintar minha cara, ir pra rua, fazer aquela presepada toda, né? Minha mãe, obviamente, não deixou. Não deixou. E lembra bastante mesmo. E para você ver, 92, 2020, nós não mudamos absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. Porque a questão do clubismo continua. Tipo, eu defendo o meu pode fazer o que quiser e eu não vou fazer nada, porque se eu meter o malho nele, se eu chamá-lo a atenção por um erro, eu tô mostrando que eu sou menos fã, que eu não gosto dele. Não é assim, Uhum. gente. Porque a política, ela envolve tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Então, se o cara ele tem uma convicção errada de alguma coisa, igual ao caso da pandemia, por exemplo, ele vai matar. Eu já falei, eu não quero morrer agora, eu quero morrer sentado, velhinho, tomando a caipirinha na beira da praia. Sim. Ainda falta Sim. um tempinho. Né? Enfim, eu não quero abreviar minha estada aqui por conta de sandice de presidente. Né? Existem. Se ele não acredita na pandemia, é um problema dele.
é pessoal, né? Agora, ele não pode transformar a crença, um outro problema grave do Brasil. Eu estava pensando nisso hoje, é transformar as minhas crenças pessoais em políticas públicas. Isso é a coisa mais absurda que você pode. É exatamente o desmantelo. A gente consegue perceber, igual a gente falou agora há pouco, uma coisa vai ligando a outra, né? É o Vai. desmantelo total do sentido democrático do Estado de Direito. É o desmantelo total. Porque você consegue perceber aí que é exatamente que é o que ele quer, o que ele acha que tá certo, entendeu? Viu a propaganda daquilo lá, que eu não vou nem falar o nome, que comprimidinho dele lá, entendeu, cara? Em qualquer lugar do mundo, isso seria um atentado à vida, porque já ficou comprovado em todos os lugares, em todos os países, Que o que não troço tem, é ineficaz. além E de ser assim, ineficaz, pode ter um efeito colateral. efeito colateral E ali em tem alguém. aquilo, para você ver como é que o público é um público fanático. Porque se não tem problema nenhum, por que eu tenho que fazer exame de coração 2 vezes ao dia? Ele tá fazendo, né? Exatamente. Agora, se você chegar para um eleitor dele e falar assim, ó, se não tem problema nenhum, por que ele está fazendo exame de coração 2 vezes ao dia? Meu Comunista! filho, eles vão fazer a Terra girar ao contrário. Comunista! Comunista, motorista, vigarista, Entendeu? diarista e daí para lá. Que é uma coisa Então, agora muito comum, né? Eu tava num chat do Flamengo essa semana. O rapaz fez uma crítica, o tal do Flavinho Gomes fez uma crítica ao Flamengo, e aí veio um torcedor do Flamengo, né? Falando que o cara é esquerdista, que ele tem aquela opinião porque é de nós esquerda. tivemos uma discussão feia no grupo da escola também por causa disso. Você tá entendendo? O que Uhum. esquerdista virou? O que esquerdista se transformou? As pessoas não Virou sabem, as pessoas uma tentativa de pejorativo, né? as pessoas não sabem. Virou um xingamento ser esquerda. Entendeu? Seu filho de esquerda! Filho de esquerda! Entendeu? E seu filho que vota no PT? Né? Entendeu, cara? Entendeu? Eu acho que assim, o PT, exatamente, essa coisa do PT ser a esquerda toda e não existir outra coisa. Você tá lá com a bandeira e com a estrela se você for de esquerda. E aí, quando eu falo que eu sou de esquerda e não sou PT, as pessoas ficam assim. Cadê a câmera? É a pegadinha, né? Entendeu, porque, cara? mas que tá, é falta de educação. Uma coisa assim que sempre me incomodou no Brasil é essa questão da síndrome do vira-lata. E agora vira-lata é pejorativo porque eu tenho 3 cachorros de vira-latas que são maravilhosos, né? Pois é, mas né? tem a síndrome do vira-lata, né? A minha grama não é verde, a grama do vizinho é mais verde. Então, assim, a gente olha muito, por exemplo, para a Europa. A Europa é o mundo perfeito, né? A minha única frustração foi a Suécia por conta de como eles lidaram com essa questão do corona. Eles tiveram Enfim, pelo menos eles reconheceram a cagada, né? Pela educação que eles tiveram, não tinha como eles não reconhecerem também. Que eles têm exatamente. Educação. Mas o restante da Europa sempre foi olhado por nós com muito carinho. E como exemplo, Sim, assim, como sinônimo de inovação, tá aí de uma educação. coisa que eu lamento muito, desculpa te interromper, né, cara? Essa perda que nós tivemos de identidade mesmo, né, com o resto do mundo. E assim, e quando eu sempre falei, gente, vocês amam a Europa. Eu falei, porra, eu invejo mesmo, eu invejo a Holanda, eu invejo a Noruega, a Dinamarca, a Inglaterra com a questão da saúde pública, a França, até Portugal e Espanha, né, que são ali as mais capenguinhas do grupo. Mas só quando a gente fala para vocês, pô, vamos fazer aqui o que eles estão fazendo lá. Seu petista? Sim. Falei, gente, me explica como você ama o que é feito lá, né? Você torce para o que está sendo feito lá continuar sendo feito, e quando a gente fala de trazer isso para cá, vocês sobem no salto, não querem fazer, porque é coisa de esquerdista, coisa de não sei esquerdista. o quê. Porque acabou se transformando isso. Mas aí o que a gente tem que começar a perguntar para essas pessoas tá, beleza, é coisa de esquerdista. E daí? O que tem de ruim em ser uma coisa de esquerdista? Me explica. O argumento dessa pessoa ela vai cessar, porque essa pessoa só sabe até aí. Não tem. Porque assim, eu tenho uma amiga, que eu gosto muito dela, mas eu acho que em outras vidas, porque a única explicação que tem é espiritual. Porque não tem explicação técnica, lógica, racional. Você gostar dela por causa dos conflitos. Não, e assim,
a linha de raciocínio dela deve ser alguma coisa de vidas passadas. Tipo, foi muito rica, foi podre de rica, uma mega empresária, Ah, né, uma sei, aristocrata. sei, sei, Porque sei. é assim, a pessoa pobre, né? Pobre, classe trabalhadora como nós, e defende com unhas e dentes o empresariado como se ela fosse empresária. E grande parte da galera, por exemplo, que defende Bolsonaro, se você for conversar com eles, é um pensamento totalmente burguês. Só que essa pessoa esqueceu que ela é pobre. Fala assim, Ele é meu pobre. querido, você é pobre. P-O-B-R-E, pobre. Acabei. Você é a classe trabalhadora como nós, né? Como todos nós. E você está defendendo o direito do cara de te explorar, Sim, porque o né? Você capitalismo está no defendendo o direito de ser Brasil, humilhado. deixar bem claro, nem sou contra o capitalismo, porque li a respeito do capitalismo Não, e sei que funciona. Entendeu? E sei que ele bem implantado, ele pode trazer boas coisas. Só que sim. existe uma coisa no capitalismo brasileiro, que é aquela coisa do sim, eu tenho que enriquecer o rico, eu tenho que E, fazer o rico ficar cada vez mais rico, porque é é, isso que vai fazer o Brasil crescer lá fora. Mas a pessoa não se importa consigo mesmo e com seus direitos. não, é uma coisa assim. Exatamente, isso é uma coisa que as pessoas deixam totalmente, fica totalmente alheio na vontade dessas pessoas. Aí quando eu tava conversando com um aluno meu, um ex-aluno nosso, que ele até passou pra escola Sesc, né? Aí ele veio perguntar, porque eu postei alguma coisa no meu status do WhatsApp sobre essa questão da Europa. Aí ele falou assim, professor, você poderia me explicar o que é capitalismo de bem-estar social? Eu fiquei assim, eu falei, com certeza, eu falei, eu quero você me dá um dia, porque eu vou, vou pesquisar Te melhor, fazer, pra não te falar besteira, e eu vou te explicar. Alguém finalmente atentou que não existe só um tipo de capitalismo, um tipo de socialismo, um tipo de esquerda, um exatamente. tipo de direita, né? E Exatamente. na Europa isso é Exatamente. super comum, né? E a gente imita tudo deles, por que a gente não imita essa consciência Um política? detalhe, e é um detalhe, pô, um detalhe tão importante. Outro detalhe importante, Júnior, que eu acho que poderia ser interessante até para, não sei, de repente alguém, se a gente for visualizado por 5 pessoas, sei lá, 2 atentarem para isso, é a importância de sim, de você entender. Ah, mas por que é tão importante você entender se você é de esquerda ou de direita? Porque é importante você entender, porque isso não é só no seu âmbito político, não é só como você vai ver a Não, política da vida, é no seu âmbito social mesmo, a maneira como você se comporta socialmente faz você dizer se você é um conservador, se você é um progressista, se você por um acaso gosta de ideias neoliberais, por exemplo, tem muito, tá na moda também o pessoal falando sobre a o conservadorismo, né, o liberalismo da Inglaterra, inglês, essas coisas todas que as pessoas têm falado exatamente. de modo econômico, né? É, e eu acho que eu deixaria também esse pedacinho aqui para as pessoas procurarem a respeito disso para saber se você realmente se identifica com isso. Porque às vezes você apoia o camarada e ele tem ideias totalmente reacionárias, que é totalmente diferente daquilo que você Exatamente. Eu tava falando, apoia. eu conheço muito bolsonarista de esquerda. Olha só para você ver a Esse que bolsonarista de ponto nós esquerda, chegamos. vou te falar, o O- cara faz o teste, sai progressista, o cara fala, Bolsonaro, foi com meu amigo, não dá, não dá. Não dá. Mas isso Exatamente. foi uma Assim, revolta. A gente entende que foi uma revolta. Tinha gente muito esquerdista revoltado com o antigo governo, sim, que ficou e assim, chateado, ficou decepcionado. mas isso nós estávamos conversando até com entre um grupo de amigos, né? Eu falei, gente, eu entendo a questão da revolta, eu entendo a questão da mudança. Agora, quando você fala assim, mudar, qual é o sentido? O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra mudança? E, gente, para você implementar uma mudança, você tem que começar, já que assim, a gente está cansado do que está aí. Beleza. Como é que você está cansado do que está aí votando em quem estava lá fazia quase 30 anos? Eu queria só que alguém começasse me explicando isso. Assim, a primeira explicação lógica que eu gostaria, né? Explicação que não usasse PT, não sei o quê, É, nem mamadeira de piroca, nem nada disso. Uma nem nada explicação dessas lógica, paradas, é verdade. né? Porque você tinha candidatos ali que eram de fora, né? Então, não estou dizendo que eles prestassem, não vou entrar nesse mérito, Isso é outra mas, coisa. exatamente, se você queria mudar, então vamos começar mudando, colocando alguém realmente novo ali dentro. E nós já vimos em várias épocas da história que essa questão de, tipo,
Não, tem que acabar com o que tá aí. Né? Gente, a história já provou pra gente por A mais B que isso não funciona. Porque o sonho do oprimido é virar o quê? O opressor. Opressor. Ainda mais quando o entre aspas e muitas aspas oprimido, porque de oprimido não tinha bosta nenhuma, já tem um viés totalmente opressor, né? Então, quando eu falo assim, a gente não tinha opção. Tinha sim. Havia, acho que 11, né, candidatos. Então, Sim, algum ali era difícil. poderia ter ideias que te agradassem. Então, opção você tinha. Você não pesquisou porque você não quis. Eu, inclusive, tenho A uma grande crítica, verdade né? é essa. A A gente até, grande verdade é essa. eu, inclusive, tenho E uma aí fala assim, crítica. mas não sei o quê, porque igual uma amiga minha falou assim, as pessoas têm verdades absolutas. Eu falei, gente, não é questão de você ter verdade absoluta, é você tá vendo. Não consigo conceber uma mulher que vê o cara depreciar tanto as mulheres e achar que aquela ali é uma brincadeira. É brincadeira, igual a Regina Duarte, né? É o jeito dele. O É, jeito dele na casa dele, com as negas dele lá, né? Enfim, as pessoas olha, perderam essa ideia também, né, cara? exatamente. Igual naquele texto Agora, um dia que eu enviei para você a respeito da distorção da ideia de não saber que um presidente deve manter o decoro. Lembra disso? sim, Entendeu? As pessoas acham que não, ele é presidente, mas ele é uma pessoa normal. Quer dizer, ele não é uma pessoa normal quando convém, mas é uma pessoa normal quando convém também. aí a amiga me falou assim, ele é super educado. Eu falei, ele é educado com vocês que são militares, porque ele tá ali no meio dele, ele sabe que ele tem que manter a hierarquia, porque ele é do baixo, entre aspas, né, do baixo clero. Mas Era, você né? tem que ver como é que ele age com o restante, com os civis, por exemplo. Né? O que ele faz com a imprensa, o que ele faz com os gays, o que ele faz com as mulheres, o que ele faz com os negros, o que ele faz com as pessoas de classe baixa. Gente, é vergonhoso. Não é possível, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, é que alguém olhe para aquilo ali e ache que é brincadeira, ache que aquilo ali é normal. É o jeito dele, né? E é o que você falou, a questão do decoro. Tipo, eu tenho as minhas convicções, ótimo. Beleza, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus pensamentos. Agora, eu não posso impor aquilo ali para todo mundo como se aquilo ali fosse a única verdade existente, Sim, né? real. Igual Real. uma vez, eu conversei isso, uma vez eu fiz um debate na escola e um dos temas foi, acho que foi aborto, alguma coisa assim. Mas aborto enquanto política pública. E uma aluna ficou revoltada. Aí eu conversei com ela, eu falei, olha só, existe uma diferença entre o que você pensa e você querer impor o seu pensamento e a sua vontade para os outros. Para que isso Eu também seja. sou contra. Eu falei, eu também sou contra. Mas eu, se fosse político, jamais colocaria a minha vontade acima da vontade das pessoas. É, Né? Eu, como presidente, eu tenho que me preocupar com a saúde. E se eu sei que tem uma parte da população que, quando vai realizar o procedimento, uma parte da população, principalmente a população pobre, morre morre. Morre, às vezes nem não são encontrados, porque eles queimam os corpos, né? Então eu acho que eu enquanto governante, eu poderia sim oferecer condições de fazer um negócio pelo menos seguro. Mas aí ela vai para o inferno. Querido, é uma concepção sua, é uma crença sua, e se ela acreditar, é ela com o Deus dela, com a Com crença os Deus dela. dela. Isso aí é que é um Ela grande vai se problema. virar com ele depois. Mas aí eu expliquei para ela, falei, olha como é que são duas coisas diferentes. A minha crença pessoal, eu sou contra, eu não faria, mas eu não posso impor que você não faça. Aí ela parou para pensar, eu não tinha visto por esse lado. Eu falei, pois é. Não é O para que ninguém. eu tentei passar para vocês é isso. As minhas crenças pessoais não podem ser convertidas em políticas públicas porque eu tenho que agradar só a um grupinho, né? É verdade. Exatamente. Aí eu falei assim, ainda mais aqui no Brasil ainda tem uma outra questão. Quando o meu grupinho quer fazer merda, né? Por exemplo, não quer pagar imposto, aí eu posso agradar. Com eles não tem inferno, não. É verdade, jovem. É Então, verdade. assim, é um negócio muito complicado, né? Tanto que a gente acaba tropeçando e tendo problema, né? Quando a gente toca no assunto da laicidade, né? Uhum. Esse é um O Brasil é um problema, país laico-cristão. esse é um problema complicado. Por quê? Você citou agora há pouco a tal da mamadeira, né? Isso é mais do que uma Famosa. coisa que todos sabemos que foi uma mentira implantada em redes sociais evangélicas, né? Sim, Começou a se disseminar e as pessoas achavam que isso era uma coisa
que realmente as pessoas ia realmente ser implantado na educação, né? Tanto que tá aí, ó, até hoje estamos sem um ministro da educação e para eles não tem problema nenhum, porque para eles o Não, perigoso é exatamente acontecer aquilo que a mentira foi pregada, né? Então, assim, tipo, queria acabar com a doutrinação e estão querendo doutrinar todo mundo, né? exatamente. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Até que ponto você diz que quer uma coisa sem a escola sem partido, isso e aquilo? Até que ponto você não quer doutrinar essas pessoas como você diz que elas foram doutrinadas? Quando você É, coloca pessoas, por exemplo, que são, por exemplo, a gente ouviu daquela senhora Damares, né? uhum. O Estado é laico, mas eu sou terrivelmente evangélica, foi Cristã. isso que ela falou? É evangélica, Terrivelmente isso cristã, mesmo. alguma coisa assim que ela falou, né? E ele falou também que ia colocar um ministro do STF, terrivelmente evangélico, né? Terrivelmente evangélico. E aí, tá, eu não entendo ainda, porque eu, por exemplo, se o evangélico, se ele for uma pessoa íntegra, eu acho que vai ser ótimo. Eu não quero é ele dançando conforme a música, né? Dançando aí com o seu guarda-chuva aí, no dançando como é que é? Dançando na chuva do Gene Kelly, né? É verdade. É, até que ponto essa política de hoje implantada não quer doutrinar as pessoas assim como elas dizem que o outro poder dominava o povo É, também? qual é o sonho do oprimido? Virar O opressor. É opressor. oprimido, entre aspas, e muitas aspas. Porque, assim, a partir do momento que você fala que a sua ideia, ou as suas ideias, né, o seu conjunto de ideias é o certo e o outro não, você tem doutrinação. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos comentar aí, vamos supor um exemplo, aula de história, coitada, que a história é que mais vai sofrer, né? Sim, sim. É a que mais vai sofrer. E por motivos óbvios, né? Porque é ela que pode mudar muita coisa de inconsistente, de incoerente que existe no nosso país. Tá ouvindo, né? Que agora tem um concorrente passando aqui. Tô ouvindo. Então, não deixe seu gás acabar. Enfim. Mas vamos lá. Então, quando você fala assim, ó, você tem um fato histórico, igual a ditadura. Vamos ouvir os dois lados, né? Ó, aconteceu isso, isso e isso. Mas por que aconteceu? Aconteceu por causa disso, aconteceu por causa disso. Beleza, então você mune a pessoa e ela vai tirar as conclusões dela. Porque assim, eu lembro que a gente falei até de uma palestra do Givaldo, que quando as pessoas têm umas opiniões muito... não são severas, não. Mas agora fugiu a palavra, mas uma opinião muito distorcida, muito ruim, pode ser que aquela pessoa esteja doente, né? Ele fala do espírito doente. Sim. Mas vamos lá. Não vou entrar nesse mérito, não. Uhum. Mas você muniu a pessoa, você mostrou para ela os dois lados da história. Se ela foi, por exemplo, para o lado de defender os militares e achar que aquilo é correto, tá. Né? A gente ri para não esganar a pessoa. Mas você ofertou a ela informações e ela teceu o próprio, entre aspas, destino. Agora, se você só oferta para a pessoa assim, ó, a ditadura foi boa, acabou. Não teve nada ruim, não, gente. Quem morreu porque mereceu, tá? Eu já ouvi. Todo mundo que morreu era comunista. Eu já ouvi isso. Cara, isso é doutrinação. Sim. Então, como é que você diz que não vai doutrinar? Como é que você diz que não vai doutrinar a população querendo fazer exatamente isso? E vou te falar, gente, não é vergonha, não. Eu já pensei assim, tá? Já, né? Eu já pensei assim, gente. Quando eu olho para trás e vejo, meu Deus do céu, eu achava que a filosofia, que a sociologia e que a história eram totalmente voltadas para doutrinar as pessoas. E não. Doutrinar as pessoas, não. Não. Você mune elas de informações, né? E a partir dali ela tece o próprio conhecimento. Óbvio, né? Que outras questões envolvem questões pessoais, religiosas, vão fazê-la tender para um lado. Isso a gente não pode querer manipular. Uhum. Né? Se a gente quer manipular, a gente tá sendo igual o opressor. Sim, exatamente. Mas fato. Você mune ela de informações, né? E ela decide o próprio caminho. E o que esse governo quer fazer? Não quer munir ninguém de informação. Ou então quer munir assim. Como é que eu poderia... Um exemplo lúdico, para quem assistiu ao vídeo entender. Esse cachorro aqui, eu já ouvi isso quando era criança, né? O cachorro deu água para Jesus.
o gato deu xixi. Qual bicho de estimação você vai querer ter na sua casa? O cachorro. Eu já ouvi isso. Já ouviu, né? Já ouvi. Então, assim, então, eu tô munindo todo mundo de informação, do cachorro e do gato. Mas olha o tipo de informação que eu vou munir. Tipo de tanto que é uma coisa né, você falou uma coisa agora há pouco, né? Mas você também fica torcendo contra. Mas aí ele já deixou tão claro que ele odeia esquerdista, que ele não governa para esquerdista. Não, ele governa pro fandom dele. Ele vai deixando o esquerdista, né, de uma maneira tão marginalizada, e depois eu tenho que torcer para ele. Não, eu tenho que torcer para ele entender. Eu sou obrigado a ter empatia? Eu tenho que torcer para ele entender o que é democracia, para ele entender que ele chegou no cargo de presidente de uma república para governar para todos e não para a direita. Exatamente. É o que eu falo, assim, se ele começar a investir em políticas públicas e elas funcionarem, se forem benéficas para a maioria da população, porra, a gente enfia a língua de volta na goela e fica quieto. Agora, a partir do momento que, tipo, eu vou governar apenas do ponto de vista religioso e do ponto de vista do meu reino da imaginação, pra galera que pensa como eu, gente, tá errado. Nós já temos uma coisa muito conflituosa, que é o Salles como ministro do Meio Ambiente. Né? Não deixar a boiada passar, né? Isso, porque ele com esse tema, ele com essa ideia, ele tirou pessoas e grupos que gostariam de fazer investimento do Brasil por causa do meio ambiente. Então, é uma forma de ver o capitalismo muito burra, é você fazer toda essa gente ficar contra você. E assim, a nossa sorte, aliás, foi que essas pessoas ficaram contra. Porque se elas acham que tá tudo lindo e maravilhoso, e ó, galera que tá assistindo, né, espero que assistam, esse grupo de empresários não tá fazendo isso porque eles são bonzinhos, não, porque eles são preocupados, eles são terra, fogo, água e coração do Capitão Planeta, não. Capitão Planeta. Porque eles sabem que eles vão perder dinheiro. Sim. Eles vão perder dinheiro. Sim, exatamente. Se o aquecimento global degringola aí, e essas mudanças apocalípticas, né, agora estão vendo que nem tudo que falavam que era apocalíptico ficou na teoria, né? Tá aí o Coronga para chamar a gente a atenção. Eles vão perder dinheiro. Vão. Porque a partir do momento que a população começar a ficar sem casa, ficar sem local para trabalhar, não ter condição de sair de casa porque o ar está super poluído, a população vai começar a morrer. E quem vai comprar os produtos dessa galera? Ninguém. Então, ninguém faz isso porque é bonzinho, não. E isso você pode ficar despreocupado. Ninguém é burro a esse ponto. Né? Só que eles aprenderam que é possível conciliar a consciência ecológica com o ganho de dinheiro. Porque o empresário europeu, gente, ele é igual ao brasileiro, ele quer dinheiro. Sim. Tá? Agora, os meios que ele vai usar para ganhar dinheiro são diferentes do nosso. Não vamos entrar nesse mérito porque eles também não são bonzinhos, não. Tá? Mas eles já perceberam que a gente sem as matas, sem as florestas, né, com os rios poluídos, com os mares poluídos, para eles é pior. É pior. Exatamente. É pior porque existe uma série de... Eu não vou nem entrar aqui porque é um negócio longo, né? Até mesmo porque a gente sabe, inclusive, né, que até o próprio queridíssimo dele, nossa, o mestre de todas as suas artimanhas e desejos, né, que é o nosso querido Donald Trump, ele foi impedido de fazer comércios a mais do que já se fazia com o Brasil, porque o Congresso deu uma embarreiradinha. Então a gente está numa situação em que, quando você falou agora há pouco, que ele vai tentar ou de repente consiga fazer alguma coisa que seja magicamente maravilhoso em nome da economia do Brasil? Não, eu tenho minhas ressalvas. Eu não acredito, não. Mas aí é aquela coisa, a gente também não pode dizer que é impossível acontecer, porque a gente já viu muita coisa, né, na vida. Então pode acontecer de fato, pode acontecer. Eu não aposto nisso. Né? Tá vendo? Você tá torcendo contra. Eu tô torcendo contra, né? Caramba. Tipo, você tá descendo o morro com a bicicleta sem freio. Exatamente. Aí ele não vai conseguir parar. Assim, tá torcendo contra, ele vai parar sim. Eu não vou bater na parede que tem lá embaixo. Exatamente. Não vou bater e acabou. Por quê? Porque eu sou otimista.
Eu sou otimista. Isso aí. E nessa pandemia, o que mais a gente tem visto são os otimistas, São né? pessoas otimistas. Acabei de vir do mercado, tava me sentindo um alien na rua, todo De empacotado, máscara. aquela coisa toda, não sei o que. Eu olhava para as pessoas olhavam para mim assim. Xerém, filho. Xerém tá nesse pé. Tá certo. Então é Xerém tá isso. nesse pé. A importância da gente contar esse momento é esse. Porque eu não sei quem é que vai conseguir contar isso no futuro, bro. Não sei. Olha, eu tenho pena de quem Vai for se responsável por arriscar, contar, hein? né? Mas eu acho até que a gente, mesmo na posição de professor de língua, a gente vai ser obrigado a também entrar em algum parâmetro assim, porque sempre vai ter Sim. um aluno ou outro que vai se equivocar, que vai falar uma coisa, que vai falar outra, ou vai fazer pergunta, e obviamente a gente vai ter essa, né? Não, eu acho muito importante a gente responsabilidade. comentar sobre, né? Mas a gente sacaneia muitos professores de história da escola. Eu falei, ó, vocês não podem, vocês são proibidos de dormir. Você não pode dormir, porque você dormiu, tirou o cochilo da tarde, filho, já era. Já era, exatamente. Né? Você acordou, já se bobear, você já não tem o mesmo presidente da República, você não tem o mesmo continente já virou tudo Pangeia de novo, você nem sabe. Não pisca, não, piscou, né? Jacaré dormiu, a onda levou. A onda levou, né? Mas cara, e assim, por mais catastrófico, né, que seja o noticiário, eu acredito que a gente tenha que se informar. E você consegue se informar, como você tem uma gama de informações muito grande, né, muito vasta, você consegue peneirar daquilo ali o que não é sensacionalista. E você acha que de fato seja informação, né? Como você falou muito bem um dia desse, né? Quando você vai dar informação, existem alguns meios que já dão a informação mega mastigada para você, aí você quer comer aquilo, né? Dá para correr disso. Porque dá trabalho você... O que eu falei, gente, crescer, quando eu falo crescer intelectualmente, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Então, quanto mais mastigado as coisas vêm, melhor, porque você não tem muita preocupação, né? Você pega aquilo ali e já tá ótimo. Do jeito que você tá, então dali você leva, né? Exatamente. E assim, eu acredito também que essa questão tecnológica, da questão do imediatismo, né? Você quer tudo muito e quer tudo muito rápido. Isso também atrapalha, porque você não tem mais aquela preocupação de pesquisar, de checar fonte, de fazer isso, de confrontar. Lembra da Vanessa falando na faculdade? Gente, vocês têm que checar em mais de uma fonte, porque uma diz A, outra diz B, aí você vai ver a terceira. A terceira vai falar A, vai falar B, vai falar C. Se falar C, ferrou, você tem que pesquisar e mais, porque você vai ver, né, para onde a maioria vai. Oh, saudade, minha linda. E é isso mesmo, e a galera não quer ter esse trabalho, né? Então é uma coisa muito perigosa, sabia? Assim, eu acho que tem hora que cansa a gente, mas não deve desanimar a gente, né, nesse exatamente. trabalho Cansaço, a gente fica todo dia, dorme, no outro dia já tá, né? A gente cansa, é natural. Mas exatamente como você falou, a gente não pode nos tornar, né, seres desesperançosos, né? Porque senão a gente contamina o ambiente que a gente tá. E se a gente tem uma ferramenta hoje que, por mais que ela seja menos que ela seja eficaz, ela tem alguma eficácia, a gente vai procurar usar, a gente vai fazer alguma coisinha ou outra. Se 5 pessoas assistirem a gente já de repente já plantou uma sementinha na cabeça da pessoa da reflexão. Essa coisa de querer mudar o mundo, assim, né, de redimir o mundo, não, Jesus não tinha essa pretensão, ele cansou de falar. Não, a gente também não tem que ter, não. Uma pessoa que você plante a sementinha e, precisa germinar semana que vem, não. O dia que ela germinar, tá ótimo. Já deu. O importante é que ela germine. Já deu. Já deu. Meu jovem, então eu acho que eu vou deixar com você as considerações finais aí, né? Porque eu acho que a gente já falou bastante. Falamos bastante. Gostei, mais ou menos o que a gente quer fazer. E de repente, mais pra frente aí, a gente faz o 2. Né? Eu já quero, gostei. Você sabe que eu quase não gosto de falar, né? Isso aí, porque tem muitos assuntos aí que a gente não abordou e verdade. Obviamente a gente vai falar de novo aí, fazer um outro. Bom, assim, para fechar, o que eu gostaria de falar para você é que espero que assista, né, a esse bate-papo.
é o seguinte, a mesma coisa que eu falei para meus alunos do nono ano passado. Galerinha, quando alguém falar para você assim, isso não é para você, seja política, seja educação, seja saúde, você tem que bater de frente e falar, não, isso é para mim sim. Porque eu mereço, né? Eu sou cidadão, sim. Nós somos todos iguais, não somos melhores do que ninguém, não, tá? Não vai na onda da tia lá, não, porque a onda tá lá errada. E a gente merece, né? Isso tudo é pra gente. Só que existe um grupinho, e é um grupinho mesmo, é grupinho, em número eles são pequenos, né? Só que são barulhentos, de pessoas que querem que vocês acreditem no contrário. Não. Tudo isso é pra nós, tudo isso é nosso, né? Nós colocamos as pessoas lá. Então, nós temos o poder, nós temos a obrigação de fiscalizar e de cobrar delas, né? E nós, sim, temos que cobrar delas que elas ofereçam meios para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Sejam eles grandes, pequenos. Claro, muita coisa depende da gente, né? Mas o caminho pelo qual nós vamos passar, e começa na educação, né? Eles têm lá os meios de asfaltar, digamos assim. Uhum. Ele não tem que ser esburacado o tempo inteiro, né? Então, agora tem o caminhão da Casa de Material aqui embaixo, tá só para atrapalhar. Pessoal, hoje está ganhando. A rua hoje está movimentadíssima, o povo comprando tudo. Então, o ganha-pão deles aí. Primeira coisa, acredite que tudo é para você, né? O mundo é para você. A partir dessa consciência de que o mundo é para você, de que você faz parte dele, você tem que cuidar dele, você vai começar a abrir a sua mente sobre cobrança, sobre voto, sobre política, sobre tudo, né? E assim, apesar de você ser o mundo, não esquece que você vive no mundo global, no mundo comunitário, né? E nós não somos o centro do universo. A gente tem que aprender a coexistir, né? A gente tem que aprender a conviver. Essa pandemia, ela veio mostrar pra gente, como já falei com o Renato, que não é o eu que importa, né? Agora nós temos que mudar o pronome do eu para a terceira pessoa do plural, que somos nós. Verdade. Né? Você está incluído, mas você não é o exclusivo. Então, quando você começar a ter essa consciência de onde você está, da importância que você tem e da importância que o outro tem, meu querido, ninguém te segura. E ninguém vai segurar o outro também não, porque você não vai deixar. A não ser que o outro faça besteira. Teacher Junior, né? Como dizem as crianças, teacher. Tio Xerém. Tio Xerém, né? Tio Xerém. Muito obrigado, meu amigo, aí pela sua agradabilíssima conversa. Foi muito legal aqui. Eu gostei também, foi muito bom. Pra caramba aí. E vamos fazer o 2 aí. O 2 aí a gente vai ter uns outros assuntos aí e... Quem sabe outras pessoas para conversar conosco, né? Olha. Exatamente. Eu comecei com a ideia exatamente de fazer 1 a 1 por enquanto, mas também já tinha visto a ideia já de colocar um grupo um pouquinho maior. Mas primeiro eu vou postar primeiro os 5 primeiros aí, e aí depois eu vou outro aqui, ó. com essa ideia de popularizar um pouco mais o debate, a conversa, tá? Esperando aí, Verinha, de repente, que aceite conversar com a gente também, que a gente vai tomar um banho de informação, assim como sempre, né? Então, e outras pessoas mais. Verinha, Suzana, tô esperando todo mundo. Tô esperando Vanessa. Nossa. Já pensou, gente? Eu não vou falar nada, eu vou ficar só escutando, só babando. Aquela coisa de sentar no chão e ouvir a pessoa falar até acabar. Pode falar à vontade, sou todo ouvidos. Então, tá bom, meu querido, foi um prazer, tá? Muito obrigado e até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau.